Fim de ano chegando, a praia, logo aí você se pergunta, ainda dá tempo? Mas tempo de quê? Bora conversar sobre isso? Bora tomar um café e bater um papo? Olá, eu sou Rodrigo César, psicólogo junguiano e tô aqui, tanto no Instagram quanto no YouTube, no canal Rodrigo César, pra gente conversar um pouquinho ainda sobre dá tempo? Tempo de quê? Então a gente tira um pouco o chapéu antes de ir pra praia e a gente toma um cafezinho aqui, antes de tomar o nosso Guaraná, suco de caju e goiabada para a sobremesa do Leme ao Pontal. Boa noite para quem está chegando, boa noite Dani, saudade de você Dani, meu querido. Seguinte, fim de ano tá aí, dá tempo. Eu assisti um vídeo hoje, eu descobri um canal esses dias, né, do Fernando. É Fernando_Insta. Para quem vai no YouTube, né, e no Instagram também ele tem esse mesmo login nos dois perfis, tanto no Instagram quanto no YouTube, é Fernando_Insta. O Fernando, ele é um jovem paranaense que está aqui morando em São Paulo. E ele está falando um pouquinho sobre a vida dele aqui em São Paulo. E o Fernando, ele conta que ali ele perdeu o emprego agora em novembro, mas depois de um mês ele já estava empregado de novo. E ele vai contando algumas coisas interessantes pra gente ali sobre o fim de ano dele, ele tá longe da família, ele morando sozinho e tudo mais. E achei bem interessante ali algumas coisas que ele coloca pra gente. E ele faz um desabafo em um dos vídeos e ele fala justamente sobre as metas que a gente coloca e que é importante, que nada muda do dia 31 para o dia 1º, né? Mas a gente coloca as metas, mas pra gente não se martirizar se a gente não alcança essas metas. E é muito importante a gente pensar sobre isso, né? Sobre esse não martírio. Porque vocês sabem, aqui no canal eu sempre falo muito sobre metas, sobre a gente buscar a autorrealização, né? Entretanto, eu acho importantíssimo a gente ter um parâmetro, uma noção. Porque às vezes a gente sofre com metas inalcançáveis, ou então a gente sofre quando as metas elas precisam de um reajuste, ou quando a gente não alcança as metas a gente se frustra também. Então é muito importante a gente olhar para a nossa vida com um pouco de autocompaixão, com uma compreensão acerca daquilo que a gente está vivendo, mas também a gente se fortalecer diante das adversidades que vão surgindo. Eu trouxe aqui para vocês alguns elementos, né, que eu quero mencionar para vocês. Aliás, me sigam aqui, tanto no Instagram quanto no YouTube, né? Deixa seu like, deixa um comentário. É muito importante quando você comenta os vídeos, porque a gente acaba ganhando impulsionamento dos algoritmos e a gente chega a mais pessoas. Então deixa um like, comenta para fortalecer, se inscreve, manda para quem você acha que tem a ver. E eu quero falar sobre dois aspectos importantes aqui sobre ainda dá tempo. Primeiro, essa questão da gente se organizar para o próximo ano, né? E também da gente parar num determinado momento da vida, porque de repente a gente está com mais de 50 anos e a gente pensa assim, será que dá tempo de mudar? Será que dá tempo de resgatar algumas coisas, né? Então a gente tem aqui dois grandes guarda-chuvas para conversar aqui nessa live, né? Dois grandes guarda-chuvas com várias varetas aí em cada um deles. Inclusive eu esqueci meu guarda-chuva amarelo no médico hoje cedo. Passei no dermatologista, esqueci lá. Espero voltar e estar lá amanhã ainda, né? Seguinte, vamos lá então. Fica até o final do vídeo porque eu vou ter um convite especial para vocês aí, para 5 pessoas selecionadas, tá? 5. Para 5 primeiras pessoas, então fica comigo até o final que eu vou ter um convitinho para vocês, tá bom? Então vamos lá. Primeira parte, né, que eu coloquei aqui para vocês, né? O que muda do dia 31 para o dia 1º? Basicamente nada, né? Muda o ano fiscal, algumas coisas nesse sentido. Mas, psicologicamente, a gente pode levar para o caminho, né, da gente estabelecer fins de ciclos, um fim de um ciclo e o início de outro, para que a gente consiga dimensionar melhor as nossas metas, nossos objetivos. A gente trabalhou muito isso, né, porque eu fiz esse ano eu fiz uma coisa inédita, né, eu desenvolvi ali 10 sessões, né, temáticas, para que a gente conversasse sobre planejamento do próximo ano. Isso pode ser feito também em janeiro, não tem problema nenhum, janeiro e fevereiro, né, porque são 10 sessões,
né? E aí a gente tem essas sessões temáticas para que a gente tenha um planejamento sobre o nosso ano. E foi um sucesso, né? Eu trabalhei com alguns clientes e isso foi um sucesso muito bacana porque a gente pôde elencar ciclos que precisavam ser encerrados, sabe? Passar meio a régua, fazer aquela faxina de fim de ano que a gente tira as coisas do armário e bota tudo de novo. Por quê? Ah, Rodrigo, mas terapia breve e psicologia analítica é possível? Podemos dizer que nesse contexto, sim, porque está temático. A gente vai fazer um acompanhamento temático de algumas coisas, de algumas questões, mas com um olhar junguiano. A gente vai falar sobre sincronicidades, mas claro que não dá para ter o aprofundamento de uma psicoterapia junguiana, com análise de sonhos, sonhos sonhados, né? E tudo mais. Mas é possível a gente fazer as nossas mandalas de objetivos e tudo mais, né? Enfim, vamos lá. Ciclos. Você consegue identificar na tua vida hoje um ciclo que você precisa encerrar? Alguma roupa velha, colorida que você precisa se livrar? Não estou falando de roupa necessariamente, né? Vocês sabem que eu estou falando aqui de uma metáfora onde eu estou buscando falar sobre relacionamentos, sobre situações, sobre planejamentos, sobre inclusive roupas e objetos que não servem mais e que a gente pode doar, reciclar ou inclusive jogar fora. Eu estou falando inclusive aqui das outras coisas que a gente leva para o campo metafórico, né? Mas você está preparado para encerrar ciclo? Porque conforme eu fui conversando com algumas pessoas, assim, eu percebi que 2024 foi um ano muito dolorido, né? Foi um ano onde muitas pessoas adoeceram, muitas pessoas tiveram ali questões emocionais profundas, né? Relacionamentos não só amorosos, mas também relacionamentos interpessoais, familiares, ali com grandes dificuldades. Então, 2024 para algumas pessoas foi um ano bem difícil. E o que eu tenho mais ouvido é assim, eu não quero que 2025 seja com a mesma vibe do que foi 2024, né? Então, como que a gente começa a planejar isso, né? Basta só ter a força do pensamento? Não, né? Boa noite, Hugo, querido, tá entrando aqui também. Hugo é um querido. Hugo, 2024 passou, a gente ainda não tomou nosso café, né, príncipe? Bora tomar nosso café. Ou outras coisas também. Uma ótima noite para você, meu querido. E vamos lá. A gente escuta muito, né? Basta acreditar para que aconteça. Basta acreditar para que aconteça, não. A gente também precisa executar também, mas esse acreditar está incluindo ali o se permitir. Dificuldades, acho que todos nós temos, né? Dar nó em pingo d'água, muitas vezes a gente precisa aprender, porque às vezes a gente está numa situação onde algumas pessoas desacreditam da gente. E às vezes uma pessoa acredita porque nem a gente mais está acreditando na gente. E quando uma pessoa acredita, vamos embora. É por isso que eu gosto sempre de incentivar, né? Eu creio que o papel do terapeuta, e não são todos terapeutas que pensam assim, eu creio que o papel do terapeuta é justamente a gente mostrar para a pessoa um horizonte que é possível, né? Porque muitas vezes a própria pessoa já está desistindo dela mesma e a gente vai mostrar que não necessariamente vai ser que é possível, né? Que não precisa desistir, né? Como o Hugo colocou aqui, basta fazer e deixar acontecer, né? A gente vai plantar sementes e vamos ver o que dá, né? E se você olha ao seu redor e ninguém está acreditando em você, você está desacreditado, gente, existem várias músicas a respeito disso. Se ninguém está acreditando, então seja você essa pessoa que vai acreditar, né? Eu acho que assim, a gente tem muita possibilidade de autorrealização, muita possibilidade de buscar momentos felizes, a tal da felicidade e tudo mais, mas a gente precisa se permitir e acreditar na gente mesmo, né? Como é difícil às vezes acreditar na gente mesmo, porque a gente às vezes vê mais defeito do que qualidade. E todos nós sabemos das nossas limitações, onde o calo aperta, quais as questões, quais as variáveis envolvidas para a gente não estar conseguindo aquilo que a gente quer. E como é que a gente vai driblar isso? Eu sou um bicho teimoso. Eu me recuso a sucumbir, né? Existe uma peça do Nelson Rodrigues que chama Doroteia. Essa peça me chama muito a atenção, né? Essa peça
O Fernando tá mandando mensagem, que eu falei que ia falar da live dele, falou que tá meio longe ainda. Mas amanhã ele falou que tem vídeo, mandou mensagem aqui pra mim. Seguinte, eu vou fazer 2 contrapontos aqui. Doroteia e Antígona. Por quê? Hoje encontrei Cláudia Jordão, né? Fui encontrar minha amiga Adélia Nicoletti, deu tempo de encontrar a Adélia Nicoletti ainda hoje para um abraço, acabei encontrando por tabela Cláudia Jordão, e que me lembra muito de um texto da época que eu fazia parte do núcleo de dramaturgia, do NED, né? De estudos em dramaturgia. O NED hoje é um grupo feminino, né? Tocado por mulheres, né? E o NED, naquela época, foi o primeiro público que leu esse texto que eu estou falando, antes mesmo até, porque esse texto foi produzido para a Escola Livre de Teatro, né, em Santo André, mas foi as primeiras pessoas que leram, né, o querido Ian Boato, saudoso Ian Boato, que não está mais aqui com a gente, mas está dentro do nosso coração, do nosso pensamento sempre, né? Foi uma das primeiras pessoas que leu. Aliás, eu acho que o Ian foi a primeira pessoa que leu. E aquela que sucumbe, aquela que não, né? Foi uma cena que eu escrevi, né? Para juntar esses 2 personagens, né? A Antígona, né? Do Sófocles. É do Sófocles, Antígona, gente? Eu tô bem louco, né? Quem escreveu Antígona é o Sófocles, não é? Sófocles, isso mesmo, me falhou a memória aqui. A Antígona do Sófocles, mais a Doroteia do Nelson Rodrigues, que estão distantes no tempo em muito espaço, né, e tempo, né, porque a Antígona na Grécia Antiga e a Doroteia aqui, Nelson Rodrigues, 1950, mais ou menos, acho que é essa peça, né. Doroteia não é uma peça muito conhecida, mas vamos lá. A Antígona, o mote da Antígona ela precisa enterrar um dos irmãos. Só que os 2 irmãos, um matou o outro, mas um tinha saído da cidade e foi tido como traidor. E aí ele não poderia ser enterrado. Isso, na crença da Grécia Antiga, é muito ruim, porque a pessoa não teria o descanso, né? Não iria para o mundo dos mortos. E aí, o que acontece? A Antígona, ela luta para que ela consiga enterrar o irmão, já que o Creonte, né, que é o tio, que era o rei, a Antígona é filha do Édipo, né? É dessa tragédia que nós estamos falando aí, o desdobramento da tragédia do Édipo. E aí a Antígona, ela enterra o irmão com as próprias mãos, numa coisa bem do it yourself, né? E aí a Antígona enterra e vai ser presa e tudo mais, mas ela acaba, né, dando uma alternativa para ela mesma, para ela não sucumbir aos mandos e desmandos do tio Creonte. Quem tiver curiosidade vai ver, eu não vou dar maiores spoilers. Já a Doroteia era uma moça que foi pra vida, né? Doroteia é uma moça fofa que foi pra vida e de repente ela precisou morar na casa da prima, Dona Flávia, né? A prima, uma sádica, que começa a impor algumas normas para que Doroteia more lá com ela. E Doroteia sucumbe, né? Eu vou dar um spoiler aqui, mas assistam a peça quando estiver por aí, leiam o texto também, mas Doroteia sucumbe, né, ao que a prima está pedindo. Então, na minha cena, onde eu coloco esses 4 personagens, Antígona, Creonte, Doroteia e Dona Flávia, conversando, dialogando, eles 4 estão em seus monólogos, mas esses monólogos dialogam entre si, todos eles. Eu traço esse paralelo, aquela que sucumbe e aquela que não. E aí eu faço a pergunta: a gente está no fim do ano, cansado pra cacete, querendo descansar, às vezes a gente quer dormir e tá tão cansado que nem consegue dormir, e você, Rodrigo, você vem falar aqui de meta pra mim, né? Vou, porque antes da gente ir pra nossa praia, não, é o contrário, Chapeuzinho Panamá, antes da gente ir pra praia, curtir o nosso guaraná, suco de caju e goiabada para a sobremesa do Leme ao Pontal, a gente precisa olhar pra gente mesmo e ver o que tá faltando, para que a gente consiga curtir em paz, porque senão fica aquela inquietação interna que a gente não alcança aquilo que a gente quer alcançar e a gente nem aproveita a experiência da praia. Estou falando praia, mas pode ser campo e de repente pode ser o parque do lado da tua casa ou perto da tua casa.
porque nem todo mundo vai viajar, ainda mais com esse tempo chuvoso que está aqui no estado de São Paulo, gente. Não sei como está aí na tua cidade, está chovendo? Me fala aí, comenta se está chovendo. Previsão do tempo aqui para São Paulo, para o estado de São Paulo é de chuva nos próximos dias, né? Então assim, nesse processo de se abraçar, nesse processo onde as pessoas vão para a praia, por exemplo, para pular 7 ondas, e essas 7 ondas, não sei se vocês sabem, tem origem ali, né, na saudação das 7 linhas da Umbanda, né? Inclusive esse chapeuzinho aqui parece muito um chapeuzinho de Zé Pilintra, né? Salve Zé, né? Mas não é esse a proposta, mas bem Zé Pilintra, né? Enfim. Meu bisavô, mostrei outro dia a foto do meu bisavô, deixa eu ver se tá por aqui. Tá aqui, ó. Meu bisavô tinha um chapeuzinho meio Panamá aqui, ó, né? Então, tô aqui meio Júlio Pires, né? Se a gente vai pra praia para pular 7 ondas, por exemplo, a gente está fazendo geralmente 7 pedidos ali. E quais são esses pedidos que a gente está fazendo? O que a gente quer pra gente? É dessas metas que nós estamos falando, entendeu? Só que quando a gente fala meta, parece que tem um peso enorme, parece que é uma coisa sufocante, insuportável, uma coisa que a gente não quer nem pensar nisso, porque enfim, tô cansado, quero descansar e tô tão cansado que nem consigo descansar. Não sei se vocês já passaram por isso, tô tão cansado que não consigo nem dormir. Às vezes acontece. Vamos voltar aqui para o nosso roteirinho que eu criei aqui, exclusivamente para nossa live. Mas as metas, muitas vezes, elas lidam com os nossos limites emocionais. E aí, eu estava numa conversa com o Bruno essa semana, né, meu amigo Bruno. A gente estava conversando sobre limites. Quais são os nossos limites? Né? Às vezes, numa relação com outra pessoa, eu preciso reconhecer qual é o meu limite, o que eu aguento. Mas eu não posso... aí, de repente, tem uma pessoa que fala assim, mas então isso é um limite seu. Quando a gente fala assim, mas isso é um limite seu, de repente é um limite nosso, uma limitação, e a gente não pode confundir limites com limitação, né? Limite é o que deu, limitação é uma problemática, uma resistência, uma dificuldade temporária ou definitiva que a gente pode encontrar. Então, será que a gente está confundindo limite com limitação quando a gente está falando de metas e quando a gente acha que a gente não é capaz de alcançar? A gente precisa pensar sobre isso, né? E aí eu quero trazer para vocês alguns questionamentos, né? O que deu certo para você esse ano? Para mim algumas coisas deram certo, para mim outras coisas deram muito errado. Esse ano foi um ano que eu adoeci lindamente. Eu tive anemia no começo do ano, tive um problema de saúde lá no começo do ano, depois eu tive hepatite e finalizo o ano com o quê? Com anemia. Bacana, e vamos seguindo, mas estamos aí na luta, estamos aí na lida, a gente vai sempre cuidando do aspecto de saúde. Então, o que deu certo para você esse ano? Para mim, várias coisas. Uma delas foi que eu consegui no show da minha amada Madonna, no Rio de Janeiro, quando eu achei que não assistiria a turnê dela, né, porque ela entrou em turnê ano passado, começou em outubro, falei, não vou conseguir assistir, porque só estava Estados Unidos e Europa. Daqui a pouco anuncia que a mulher vem pra cá e deu certo de eu ir, eu assisti o ensaio, assisti o show, foi sensacional. Então foi uma das coisas que deram certo pra mim. Rodrigo, mas isso é um projeto? Sim, é um projeto, né? Se divertir também é meta. Quando que você se permitiu se divertir sem peso na consciência? Quando que você se permitiu passear no parque, curtir a borboleta voando em cima, andando, às vezes anda, caminhando, né? Sei lá se ela caminha quando ela tá, nem sei se borboleta caminha, gente, ai que ignorância, gente, o psicólogo fala cada ignorância nessas lives, né? Não desiste de mim não, tá, gente, eu tô bem intencionado aqui. Borboleta voando ali e tal. Quando foi a última vez que você se permitiu contemplar, olhar para a natureza e ter um insight sobre sua própria vida, o seu próprio processo? Rodrigo, mas às vezes eu não tenho contato com a natureza. Que seja no cantinho do quintal olhar o céu, que seja da janela do transporte tentar olhar o céu, tentar olhar um jardim, né? Uma vez eu estava num curso, muitos anos atrás, acho que essa história tem mais de 20 anos, estava num curso em plena Rua da Consolação, em São Paulo,
mas não a Consolação para o centro, né, a Consolação Jardim Europa. Tava ali no curso e a gente saiu para almoçar e tinha um canteiro cheio de flores, todo mundo passando, e uma colega nossa chamada Sandra, que mora na Consolação do outro lado, né, na parte mais com as avenidas, a parte que é mais avenidona, né, ela parou e falou assim: gente, vamos contemplar as flores, vamos olhar para as flores. E quantas vezes a gente não olha, quantas vezes a gente olha e não vê. E eu estou falando de flores, mas eu estou falando dos nossos desejos. Quantas vezes a gente tem os nossos desejos e a gente ignora veementemente o que a gente está desejando. A gente finge que não vê porque parece que vai dar trabalho para conquistar. Porque, gente, tudo na vida dá trabalho, né? Não sei se vocês já perceberam isso, né? Ou quase tudo dá trabalho, né? Vamos lá. Quais foram os aprendizados que você teve com as metas não alcançadas? Como que você lidou com a frustração? Ok, eu sei que é difícil, mas se a vida não trouxe aquilo pra gente, se não culminou pra gente conquistar aquilo, como que a gente pode lidar com isso? Não estou romantizando as dificuldades, mas eu estou buscando que a gente tenha a tal da resiliência, que é essa transformação, que é essa predisposição interna que a gente tem para transcender, para superar dificuldades internamente falando. Porque às vezes a gente fica ali lutando e brigando com algo que não vai se realizar. E a gente fica preso num passado sem progredir, sem ir adiante. Às vezes a gente terminou uma relação e a gente fica ali sapateando naquela relação que terminou e não consegue desvencilhar para o novo chegar, né? Fica meio que vivendo o mito da Penélope, esperando esse Ulisses o tempo todo. No mito da Penélope, o Ulisses volta, mas quem garante que na nossa relação essa relação vai voltar? Claro, eu não estou sendo imprudente aqui de falar assim, siga em frente porque não vai voltar. Não é um recado do universo isso. Isso aqui é para a gente pensar quais lugares que a gente se coloca, quais lugares a gente se posiciona, quais amarras a gente mesmo coloca, quais âncoras a gente coloca. Em alguns momentos é preciso a gente colocar uma âncora para a gente poder refletir. É como se fosse a pegada lá do eremita, né? Como é que a gente planeja, como é que a gente medita, que balanço que a gente faz daquilo que a gente está vivendo, né? E aí vamos lá, para mais uma pergunta. O que você quer levar como força para o próximo ano? Né? Das coisas que você teve, das coisas que você vivenciou, dos obstáculos que você venceu. Qual força você quer levar para o próximo ano? E se você não teve, qual força você quer agarrar no próximo ano? Né? Fins de ciclos são necessários, mas inícios de ciclos também são necessários. Né? Um dia após o outro. Né? Então vamos que vamos, porque no fim das contas tá muita coisa na nossa mão. Esse canal do Fernando, eu fiquei pensando muito assim, né? É um canal que está crescendo bastante, tem bastante pessoas se identificando, porque ele está falando sobre morar sozinho em São Paulo. E São Paulo é a maior cidade da América Latina. Né? Então ele vem do Paraná, não sei qual que é a cidade que ele vem do Paraná, e ele compartilha com a gente tão generosamente essa experiência que é justamente estar sozinho em São Paulo, como que é fazer compra, para incentivar as pessoas, como que ele mora, quanto que ele gasta, ele compartilha com a gente, ele tem essa generosidade, porque às vezes as pessoas elas estão querendo fazer uma mudança, mas elas não visualizam as possibilidades, e ele está trazendo essa possibilidade para a gente, dentro daquilo que ele está conquistando, almejando. Bacana, está crescendo, essa é a vida, né? A gente vai dando passo conforme a perna. Minha amiga Renata Alves, a mesma coisa. Ela tá lá em, eu acho que é Caruaru, né? A Renata, estudei com a Renata, Mariana, do 25 de março. A Rê, ela tá lá em Caruaru e o canal dela é sobre morar sozinha, com a filha. Então ela tá cuidando da filha. Então ela mostra o trabalho dela, a rotina dela. São 2 canais de vlogs maravilhosos, que eu gosto bastante. E aí a gente pensa assim, qual força eu quero levar?
Em quem eu quero me inspirar? Porque às vezes a gente fica tanto botando no celular imagens arquetípicas, né? Tipo Afrodite. Cleópatra não é imagem arquetípica porque Cleópatra, ela é biografia, né? Foi uma pessoa, rainha do Nilo, rainha do Egito. Mas essas imagens arquetípicas que não são arquétipos, tá, gente? Cleópatra não é arquétipo, Afrodite não é arquétipo, Atena não é arquétipo, nada disso. São imagens arquetípicas que dizem respeito a um arquétipo. São mitologias, lendas, contos, folclores que dizem respeito a um arquétipo, a um comportamento. Arquétipos são formas universais de comportamento, tá? A gente não pode ficar tentando ativar essas imagens arquetípicas dentro da gente, porque senão a gente pode acessar qualquer parte do mito. Ah, eu quero ser feliz no amor, vou me inspirar então, vou ativar a Afrodite. Mas a Afrodite era infeliz nos relacionamentos dela. Em alguns, né? Porque a Afrodite teve alguns. E a Afrodite é uma sogra péssima, né, gente? Ah, enquanto eu viver, eu vou falar da Afrodite como sogra, porque é uma situação que eu vivi na minha vida. Uma sogra Afrodite foi um trauma na minha vida. Já foi, acabou. Mas enfim, mas a gente pode se inspirar na história, o que é diferente de ser igual, porque quando a gente se inspira, seja numa mitologia, num conto, num folclore, se a gente se inspira, a gente consegue personalizar pra gente, e aí que é o processo de individuação, quando a gente se transforma em indivíduo. Não que não sejamos, mas a gente vai rumo à nossa autorrealização, rumo ao nosso mito do nosso significado existencial. É a nossa própria história. Por isso que quando a gente lê uma biografia de alguém, né? Ah, eu vou ler a biografia da Fernanda Montenegro. Quando a gente lê a biografia, a gente vai ler aquela história, a gente vai se inspirar, a gente vai ter ideia para a nossa própria história. Mas o problema é que às vezes a gente quer copiar, e copiar às vezes não vai dar certo, porque tem 749 variáveis, né, que podem modificar tudo, né? Então a gente vai se inspirar. Então, se eu não tive ali, se eu não conseguir ter uma força esse ano, minha, onde eu posso buscar essa força? Né? Ah, eu quero emagrecer, então eu vou seguir os musos e musas fitness. Tá, só que eles estão acostumados nisso há bastante tempo. O nosso corpo ainda não está acostumado, a nossa rotina ainda não está acostumada. Então, o que eu posso me inspirar? Que hábitos eu posso buscar? Né? Que rotina eu posso criar para mim? Né? Como que eu posso organizar a minha agenda para inserir não só o exercício algumas vezes na semana ou talvez diariamente, porque quem está acima do peso muitas vezes tem que fazer exercício diariamente, tá? Para o emagrecimento. Como que eu vou preparar minha alimentação sem depender tanto de ultraprocessados, de congelados, e às vezes o restaurante que eu vou comer na hora do almoço no meu trabalho, ele não tem a melhor opção de comida, então de repente eu preciso começar a pensar na possibilidade de criar uma marmita para mim. Aliás, eu vi a moça na Livance fazendo uma coisa que eu achei sensacional. Quem trabalha com marmita, ela esquentou a marmita no micro-ondas, aí no potinho dela de vidro, aí ela pegou o prato e desenformou a comida no prato, assim, eu achei sensacional. Igual desenformar bolo, fez tchum. Aí eu falei, gente, eu nunca tive essa ideia. Ou eu comeria no próprio Tupperware de vidro ali, né? Porque às vezes comer no Tupperware de vidro também, ou no Tupperware de plástico, não vai dar prazer, porque a comida está toda socada ali dentro, né? E a gente também come com os olhos. Então, de repente, se a gente tem a possibilidade de botar a comida no prato e ver a comida, a quantidade exata que a gente está comendo, tudo isso faz parte de uma troca de hábitos, né? Então, vamos pensar, né? O que tudo a gente pode fazer para a gente ter mais prazer nas pequenas coisas. Então, ainda dá tempo de ter prazer nas pequenas coisas, porque a gente também está falando de tudo aqui, a gente está falando de tudo e de nada ao mesmo tempo, né? A gente está falando de prazer nas pequenas coisas, em metas grandes, metas médias. De repente eu tenho um objetivo grande, eu posso dividir esse objetivo em etapas menores, e como que eu vou buscar isso, né? Vamos pensar o seguinte: à medida que você começa a refletir sobre como executar o que você quer, você já está dando o primeiro passo. Com a Simone Magaldi, eu aprendi a fazer a mandala de objetivos, né?
a mandala de objetivos. Esse ano eu coloquei os objetivos dentro dos envelopes, dentro da minha mandalinha. Aqui. Pela primeira vez a Magalda não brigou comigo com a minha mandala, né, gente? Ela sempre briga comigo, porque ela sempre acha algum problema na minha mandala. Mas esse ano, pelo contrário, né? Eu sei que ela não vai ver essa live aqui e eu espero que ninguém vá lá bater o fio da fofoca do que eu tô falando aqui. Enfim, Simone Magaldi, fundadora do IGEP, uma das minhas professoras, supervisora, analista e tudo mais, tá? Vamos lá. Lembrando que a gente está falando não só de você que é jovem e que tem planos, mas também a gente está falando para quem está mais velho e está repensando em resgatar as coisas da vida. Esse é o outro guarda-chuvão que eu queria falar com vocês, né? Será que ainda dá tempo? Eu tô com 50, 60 anos, dá tempo da gente buscar a nossa felicidade, né? Dá tempo da gente buscar aquilo que a gente quer fazer. De repente a gente não vai alcançar uma suntuosidade, mas a gente pode unir coisas, né? De repente, eu quero ser veterinário, mas eu trabalho com jornalismo e aí eu não tenho tempo de ser veterinário, eu não tenho orçamento para isso e tal, mas dá pra gente juntar o jornalismo com a veterinária, né? De que forma, Rodrigo? Ou cobrir matérias a respeito, ou inclusive ser assessor de imprensa, assessora de imprensa de empresas nesse sentido, né? Então você está próximo de alguma forma ali daquele meio. Essa é só uma das sugestões que eu estou dando, né? Mas assim, mais possibilidades ainda, porque eu não estou aqui para sugerir, ninguém precisa seguir o que eu estou falando, mas eu estou dando possibilidades para criar fios de horizontes aí, para a gente visualizar aí possibilidades, né? Vamos lá. Porque a idade, ela não é um limite. Pelo contrário, é um acúmulo de experiências. Eu fui fazer a minha formação de ator com 30 e poucos anos. Se eu tivesse feito a formação de ator quando eu era jovem, na época que eu entrei na psicologia, eu não teria durado na profissão, nem teria talvez terminado, porque eu era muito sensível, eu não tolerava crítica, não é que eu ficava bravo, mas eu deprimia com críticas, né? E eu acharia que tentar um casting para um papel e não ser escolhido, eu estaria sendo muito rejeitado, né? E aí eu me deprimiria. Eu me conheço, eu sei que magoaria, ficaria trancado, deprimido, frustrado e não conseguiria virar a chave para ir buscar algo novo, né? Então, assim, o acúmulo de vida, de experiência, faz a gente olhar para aquilo que está acontecendo de uma forma diferente, né? Então, quando eu começo a fazer a formação de ator, tenho os sims e tenho os nãos, eu já lido de uma outra forma. Da mesma forma, hoje, quando eu estou me envolvendo num relacionamento novo, né, eu consigo lidar com algumas situações de forma diferente. Situações de ciúme, situações de conversa. Não estou perfeito, obviamente, não estou perfeito. Mas assim, a gente já começa a pensar em agir diferente. Porque esse é o barato da vida, esse é o barato da experiência. A gente fez lá atrás, a gente aprendeu, e como é que a gente vai resolver essa questão agora? Né? Como é que a gente vai juntar as peças agora? É o grande desafio da vida, né? Se vocês que estão aí têm alguma pergunta, vão comentando aí, tá, gente? Eu gosto. Eu sei que eu estou fazendo um formato novo de vídeo aqui, onde eu acabo colocando como fala? Colocando a live como se fosse gravação de um vídeo para o YouTube, porque eu não estou dando conta de gravar as duas coisas ao mesmo tempo, né? Live para o Instagram e gravar um vídeo para o YouTube. Então, por isso que eu estou juntando as duas coisas ao mesmo tempo. Talvez essa seja a última live do ano. Talvez, não sei, não sabemos ainda. Vai saber o que pode acontecer, mas provavelmente essa é a última live do ano. Eu tenho um convite para vocês daqui a pouco, tá? Então fica ligado, já eu vou fazer o convite para vocês. Os 5 primeiros que mandarem DM conseguem aí o que eu vou presentear vocês, tá bom? Já vai mandando para os amigos a live aqui, o vídeo e tudo mais, tal, tá? Vamos lá. Medo de falhar. Às vezes a gente paralisa porque a gente tem medo de falhar. Porque a gente tem medo. Medo de não conseguir, medo de não ser suficiente, medo de recomeçar,
medo de dar a volta por cima. São tantos medos, e medo é uma coisa daqui de dentro, né? Claro que o medo traz a gente uma certa realidade, para a gente não sair criando sonhos gigantescos que a gente não vai alcançar, não de uma hora para outra, né? Mas o medo também, excesso de realidade, evita tira a gente da fantasia, da criação, do planejamento, da inspiração, porque às vezes na fantasia a gente acaba tendo insights e ideias que a gente, muito preso na realidade ali, a gente não conseguiria. Então às vezes é gostoso fantasiar, brincar de faz de conta, né? Porque aí a gente, nossa, tinha uma ideia, e aí? Né? Então é importante, né, a gente entender esse medo, porque às vezes tem aquela frase, né? Coragem não é ausência de medo. A coragem é a gente agir com o coração, agir com esse tesão pela vida, porque às vezes a gente não tem tesão pela vida, e isso é péssimo, porque Eros, da mitologia, que é o filho de Afrodite, por acaso, Eros é o cupido, é o que flecha para o amor. Mas na psicologia junguiana ele é isso, mas também Eros é um conceito de energia de vida, tesão pela vida, prazer pela vida, pelo viver, né? O tesão pelo viver. E o que a gente vai buscar nesse viver? Quando eu falo viver, eu tenho uma concepção de acordo com aquilo que eu quero. E para você, o que é o viver? Né? O que você busca? Quais são os seus desejos? O que você deixou para trás? Ou, às vezes nem deixou para trás, o que você quer daqui para frente? É disso que a gente vai refletir. É para isso que a gente está aqui conversando hoje. Porque eu quero estimular vocês a buscar. Ainda dá tempo? Dá tempo de começar a pensar. Rodrigo, mas eu estou vendo essa live, já é 3 de janeiro. Dá tempo. Sempre dá tempo. Tá bom? Vamos que vamos. O Sérgio está perguntando aqui, pulsão de vida? Pulsão de vida é um vocabulário psicanalítico, né? Uma expressão psicanalítica que é esse ímpeto pela vida, pelo viver, né? Pela realização. É muito nesse lugar, Sérgio, de Eros, tá? Tá muito nesse lugar também. A gente acaba falando em termos de vocação, em termos de daimon. Daimon é essa voz interior que nos leva a realizar algo, vocação, né? Vocação vem de voz, vocare, chamado, essa realização de algo. Rodrigo, mas vocação é só profissional? Esse chamado é só profissional? Não, também é principalmente vocacional, porque a gente está fazendo algo por um coletivo, né? O chamado, a vocação, geralmente ela tem uma repercussão social por um coletivo, mas a vocação também, esse chamado também pode ser no trabalho interno, porque eu me trabalhando internamente, eu estou respingando, está refletindo aí nesse coletivo, nessa sociedade. Eu estou virando uma pessoa melhor, estou projetando menos as minhas sombras, estou jogando menos nos outros as responsabilidades que são minhas, né? Então, às vezes o legado que a gente fala, legado nem sempre é Padre Júlio Lancelotti, né? Às vezes o legado é a gente só se trabalhar e ser uma pessoa melhor, né? Eu brinco, né? Às vezes assim, uma vez eu brinquei com a minha amiga e falei assim para ela, ela assim, eu sou um lixo. Eu falei assim, mas veja por outro lado, você é um lixo reciclável, né? Então assim, é essa reciclagem interna que a gente está falando, né? Que a vida tá aí, não fui eu que inventei essa regra. Quem inventou essa regra? Eu brinco, né? Se existiu o lado de lá, primeira coisa que eu vou fazer quando chegar do lado de lá, porque a gente supõe que, alguns supõem que existe o lado de lá, né? A primeira coisa que eu queria fazer era ir na ouvidoria reclamar, né? Mas hoje eu quero encontrar um grande amigo que partiu cedo demais, eu tenho uma coisa para resolver, se existe o lado de lá. Aí depois cato ele pela orelha e vou falando na orelha dele até chegar na ouvidoria, pegar a senha. Enquanto eu não for chamado na ouvidoria do além, do divino, eu vou ficar falando na orelha dele. Aí chamou, aí eu vou falar no ouvido. Aí só depois eu vou querer ver parente que já morreu, bichinho que já foi, né? Só depois, né? Porque prioridades, né, gente? Prioridades. Eu quero reclamar.
Brincadeira. Mas vamos lá. A gente às vezes a gente está mais velho e a gente coloca limitações. E a gente crê que a gente tem limites e a gente confunde limites com limitações. E a gente crê que a gente não consegue transformar limitações. Algumas realmente a gente talvez não consiga. Mas será que outras a gente não consegue? Quais crenças que a gente tem sobre a gente mesmo são crenças, as tais crenças limitantes, as tais crenças que a gente acha da gente mesmo que a gente não vai conseguir porque é isso, porque é aquilo. É muito comum as pessoas terem a tal da síndrome do impostor. Vamos fazer um parênteses aqui, né? Síndrome do impostor. Síndrome do impostor não é um diagnóstico de CID, com código na Organização Internacional de Saúde e tal, né? Nada disso, não tem, tá? Na Organização Mundial, né, de Saúde, OMS, não tem isso, nem no DSM não tem. Mas se usa síndrome porque é um padrão comportamental, mas a gente pode falar complexo do impostor. Na psicologia analítica a gente pode substituir síndrome por, nesse caso, síndrome por complexo do impostor. Mesma coisa, síndrome de Peter Pan, que é o cara que não quer crescer, pode botar complexo de Peter Pan, ou mais tecnicamente falando, complexo de Poor a Eternos. Temos vídeos sobre isso aqui no Instagram, lá no YouTube também, tal, né? Quem não souber escrever Poor, manda aqui na DM e tal, mas nós temos isso também. Só botar também Peter Pan no meu canal, que acha com facilidade, porque eu sempre boto os dois nomes ali. Então, assim, às vezes a gente tá entrando na tal do complexo do impostor, porque a gente acha que a gente não é capaz, mas de repente a gente realmente não tem a capacitação técnica. Não é capacidade, capacitação técnica. Então o que a gente precisa fazer? Aprender, fazer um curso, se especializar, né? Mas de repente acho que eu tenho essa incapacidade, não a falta de capacitação, uma incapacidade. Aí eu preciso trabalhar dentro de mim isso, olhar para dentro. Vocês estão ouvindo meu vizinho com furadeira a essa hora, gente? Agora dia 26 de dezembro, 9h15 da noite, né? E meu vizinho com furadeira. Nós temos até 9h28 nessa live, tá? Porque eu tenho atendimento em seguida, último atendimento do dia. Tô aqui numa janela que a moça remarcou, tá bom? Por isso que eu consegui fazer mais uma live hoje, porque semana que vem é férias, gente, é férias. Férias, eu precisava, né? Quem não precisa de férias, né, gente? E tem a ver com o convite que eu vou fazer para vocês também, tá? E não é para viajar junto, tomar um guaraná, um suco de caju, goiabada para sobremesa. Ó, gente, em janeiro começam os ensaios de carnaval do Baixo Augusta, hein? Quem eu vejo lá, hein? Mentira que o Felipe tá aqui, meu querido Fefo. Fê, eu amo você, lindo. Saudade de você. Eu denunciando que o Fê tá aqui. Fê, a gente precisava tomar um guaraná, um suco de caju, uma goiabada para a sobremesa, né, lindo? Vamos marcar? Tô com muita saudade de você. Essa questão desse complexo do impostor, eu também te amo, lindo. Esse complexo do impostor, muitas vezes, faz a gente achar que a gente está incapaz. E a gente não tá. A gente precisa lidar com isso também, porque pode ser uma autossabotagem, que é o que? A gente puxar o nosso tapete. Pode ser uma autocobrança descabida. Às vezes o nosso parâmetro está fora da realidade, a gente acaba ali, né, se cobrando demais por uma coisa que, né, a gente acaba não tendo autocompaixão. A gente tem compaixão com todo mundo, menos com a gente mesmo. Que coisa, né? E a gente diz mais sims do que não para os outros, né? E a gente só diz não pra gente, né? O Fê tá falando, precisamos muito. Gente, aliás, quem quiser tomar um café comigo, vamos, né? Vamos. Mas café é tão bom, né, gente? Não adianta vir um café ruim, não. Porque, olha, a vida já é curta. Vocês sabem que outro dia eu arrumei uma confusão na internet? Porque tem um nutricionista, Matheus Mendes. Sigam ele, é muito bom. O Matheus colocou sobre café. E eu comentei assim, a vida é muito curta pra gente tomar café ruim. Porque café ruim tem galho, tem besouro, tem tudo ali no meio, né? A torra é muito escura e as pessoas, assim,
Agora você tá querendo ditar regra? Não, gente, eu só disse que a vida é curta pra gente tomar café ruim. Se você quer tomar carvão, tome carvão. Eu não quero. Então, assim, eu só estou convidando. E eu falei assim, a gente é muita gente. Realmente, falei, você está desconvidado. Mal educado, né? Mas vocês que são meus amorzinhos, eu convido e a gente toma um café bom aqui, né? Olha, temos gente junguiana entrando aqui, ó. Vamos que vamos, nós estamos falando de Jung aqui também, nós estamos falando sobre chamado, sobre legado, sobre essas questões todas de importância da nossa autorrealização. Ainda dá tempo? Este ano dá tempo do quê? De pelo menos começar a pensar. E se eu tô mais velho na vida, dá tempo de mudar? Dá tempo também, com planejamento. Porque às vezes jogar tudo pra cima é imprudência. Lembrando, se a gente tá mais velho, a gente tem que estar um pouco mais experiente, né? Estando mais experiente, a gente não sai chutando o pau da barraca torta direito, não. Né? A gente começa a planejar melhor pra gente não se prejudicar, porque senão a gente se prejudica, nada e morre na praia. E não é esse o intuito da gente, correto? Correto? Vamos lá. Quer dizer, não é o meu, né? Cada um faz aquilo que quer. Eu não vou me meter na vida de todo mundo. Uma vez eu tava dando aula e... Aula não, eu tava gravando um vídeo. E na hora que eu tava editando o vídeo, eu vi que eu soltei a seguinte frase: eu sou psicólogo, eu não posso me meter na vida de todo mundo. Aí eu fiquei pensando, na vida de quem que eu tô me metendo, né? Aí cabe a minha sombra, né? Cabe eu olhar pra minha sombra. Vamos lá. A autocobrança excessiva pode levar ao esgotamento. Então, de repente, a gente já está cansado de um ano que foi difícil, um ano que foi exaustivo, de saúde, financeiro, emocional, o que seja o seu contexto, caso você esteja passando por isso, mas a autocobrança por ter alcançado algo de sucesso lá este ano, pode levar a gente ao esgotamento e à desistência. Então, quando o Fernando fala lá no vídeo dele, gente, estou fazendo uma licença poética aqui, né, Fernando? Se eu distorci o que você falou aí, me corrija aí no comentário. Mas assim, não se cobre demais caso você não alcance essa meta, porque a gente precisa desse quentinho no nosso coração. Então, eu sempre tenho muito essa preocupação de não parecer um pensamento meritocrático aqui nesse canal, porque o pensamento meritocrático não leva a gente a lugar nenhum, porque a gente vai ficar com aquele sentimento de frustração que a gente tentou e não conseguiu, ou vem aquele monte de gente falar assim, basta se esforçar que você consegue, e não funciona assim. O dia não tem as mesmas 24 horas para todo mundo, não tem mesmo. Não vou discorrer sobre isso porque a gente tem pouco tempo aqui para finalizar a nossa live, né? Mas temos outros assuntos, temos outras lives onde eu falo sobre isso, às vezes fico até nervoso com relação a isso, porque não tem coisa que uma das coisas que mais me irrita é esse pensamento de meritocracia. Não gosto. Vamos lá. Respeitar o próprio ritmo. A gente conhece o nosso próprio ritmo. Só que às vezes, aí eu sou chato, né? Aí eu sou chato, porque às vezes eu vejo que o ritmo tá muito lento. E na terapia eu sinalizo que o ritmo tá muito lento. Mas aí a gente não pode cair na coitadolândia, nem na vitimização, né? A gente tem que testar, a gente tem que buscar se superar. O tempo todo? Não, porque isso é mentalidade de LinkedIn. Essas histórias de sucesso maravilhosas, de que de um grão de arroz eu consigo construir o Taj Mahal, isso só existe em alguns discursos delirantes. Eu vi essa semana um cara falando assim, eu não vou postar a foto da minha ceia em respeito às pessoas que não têm comida. E tá fazendo publi do jogo do Tigrinho no story seguinte. Gente, jogo do Tigrinho e jogos de aposta que estragam a vida de um monte de gente. E aí tá com esse falso moralismo, né? Então, assim, às vezes vem essas coisas, se a gente não tá avisado, aí a gente vê, por exemplo, o vídeo no YouTube, enriqueça investindo R$1 por dia. Não vai! Só se você apostar na Mega Sena e ganhar. E mesmo assim, você corre o risco de perder. Entendeu? Então, essa mentalidade de aposte que ganhe, jogue que ganhe, cuidado, não funciona assim. Investimento para enriquecer não funciona assim. Você vai multiplicar um patrimônio.
né? Não dá para você apostar todo o seu, não dá, ou melhor, não dá para você investir o seu dinheiro todo em renda variável, que são as ações, que podem multiplicar de valor, mas elas também podem diminuir de valor. Nem toda ação vai te ter ali um rendimento mensal, ou semestral, bimestral, que seja, trimestral, anual, não vai ter esse lucro. Nem toda vai ter. Então não dá, para você construir um patrimônio, você tem que entender de investimentos, estudar sobre, não é tão difícil quanto parece. Tá muito fácil porque nós temos acesso ali nos bancos e tal, mas é saber onde vai deixar dinheiro. Poupança é o pior lugar para deixar dinheiro guardado. Existem CDBs que são mais vantajosos, né? Mas as pessoas não conhecem os CDBs. Aí quando entram no negócio do banco, vão ver lá vários tipos de CDB, às vezes acabam escolhendo o pior deles. Entendeu? Então é importante estudar. Estudar ilumina a gente, né? Tanto estudar sobre finanças, sobre planejamento, sobre autoconhecimento, tudo isso vai trazendo luz para a gente, para o nosso ano, né? Mas muitas vezes a gente também precisa estudar sobre o nosso próprio ritmo, como que a gente funciona. E estudar também nesse autoconhecimento, né? Esse autoconhecimento é estudo, um autoestudo. Nesse autoestudo, a gente entender como que a gente funciona e quais são os nossos desafios de vida. Porque às vezes acontecem algumas coisas ruins com a gente e a gente fica pensando, por que isso aconteceu? Ok, é importante saber, mas se a gente levar para uma ótica junguiana, sem romantização, a gente vai pensar, para que isso me aconteceu? Para que isso está me acontecendo? E a gente vai se deparar com um desafio, com uma lição de sabedoria de vida. De novo, não fui eu que inventei essa pataquada, mas tá aí. Então, de repente, pode ser uma possibilidade da gente caminhar usando essas ferramentas. Não é a única forma, né? Mas eu estou dando aqui uma sugestão de acordo com aquilo que eu estudo, com aquilo que eu trabalho, que é a psicologia analítica, tá bom? Que foi fundada pelo Carl Gustav Jung. Jung é esse psiquiatra suíço que eu estou falando aqui para vocês, tá bom? Vamos lá. Tá fazendo sentido tudo isso que eu estou falando? Comentem aí, quem está vendo a gravação depois, quem está vendo a reprise, quem está no YouTube, né? E eu vou caminhar para o final da live, tá? Mas eu quero falar que eu tenho um presentinho aí para 5 pessoas que vão chamar na DM, tá? Que quiserem, obviamente, né? Cadê? A gente vai trabalhar nessas metas, a gente vai falar também sobre etapas, né? Dividir etapas. Olha quem tá aqui, mulheres faladas. A Adélia, que eu tive... Ainda deu tempo de dar um abraço na Adélia esse ano, gente. Maravilhosa. Adélia, eu ainda vou atender hoje. Ainda vou atender daqui a pouquinho, mas eu tive um reagendamento. Aí eu vim fazer uma live aqui para conversar sobre ainda dá tempo. E eu comecei a live falando que ainda deu tempo de dar um abraço no Senna Cláudia esse ano. Muito gostoso, né? Não deu tempo da gente tirar foto, Adélia, mas a gente vai tirar essa foto em breve, que eu morro de saudade de você. Adélia, a gente hoje teve uma situação bem interessante, né? Você sabe do que eu tô falando. Esse ano foi importante, né? E fico sensível aqui. Vamos lá, vamos seguir aqui, que eu tenho mais 4 minutinhos aqui pra gente encerrar aqui, né? Vamos lá. Saiba reconhecer o progresso. Então, olhe para o progresso que você teve nesse ano e se inspire em você mesmo para o ano que vem. Ah, mas eu não consegui nada. Então, de repente, não é a melhor inspiração mesmo. Então, aí a gente supera isso também, sem cair na coitadolândia e vamos atrás daquilo que importa. Tá bom? Prático assim, gente. A gente às vezes fica sapateando, rodando muito em volta de uma coisa só também, isso também não dá muito certo não, tá? Se esse ano não foi tudo o que você esperava, se lembre que ainda dá tempo de você se reconectar com você. Saco. Enfim, a vida é isso, é uma reconexão consigo mesmo. A individuação é essa reconexão consigo mesmo. Como diria a Carminha, no mesmo inferno, né? Só que a gente esquece disso, a gente fica ali sofrendo. Não estou romantizando, eu sei que é difícil, mas a gente vai junto, tamo junto, tá? Bom, eu quero agradecer quem esteve aqui comigo hoje, mas eu quero fazer o meu convite. Na verdade, assim, eu tive aí
um projeto esse ano, que eu coloquei ele em prática, que foi justamente as 10 sessões de planejamento do ano, né? Nessas 10 sessões de planejamento do ano, aí eu trabalhei com algumas pessoas, a gente trabalhou os objetivos para o 2025. Então foram 10 sessões, tem pessoas que estão na metade ainda, mas outras já concluíram isso, porque enfim, dá para começar no começo do ano também. E eu quero oferecer 5 pré-consultas para 5 primeiras pessoas que me chamarem na DM, 5 pré-consultas gratuitas para a gente ver se esse trabalho está de acordo com você, se você quer esse trabalho ou não, que são 10 sessões, não é psicoterapia, tá? Então assim, a gente vai trabalhar sobre os seus objetivos. Então, essa pré-consulta ela tem ali uma duração de 40, 45 minutos para eu apresentar melhor o trabalho para você, ouvir qual é o seu objetivo e ver se a gente consegue conjugar essas duas coisas. O trabalho, se esse trabalho é para você, porque esse trabalho também não é para todo mundo, né? A gente sabe que esse trabalho ele está focado ali em alguns objetivos de vida, inclusive vocacionais, tá? Ah, mas eu não sei a vocação, a gente vai falar sobre isso também, né? Não necessariamente a gente vai descobrir, mas a gente vai ter essa conversa. Então é importante, caso você tenha interesse, você me chama na DM no Instagram ou no Linktree, que tem tanto na minha bio no Instagram quanto na descrição do vídeo. Aqui embaixo tem meu Linktree, que tem meu WhatsApp. Pode me chamar e as 5 primeiras pessoas que me chamarem vão ganhar aí uma pré-consulta gratuita para a gente conversar sobre isso e apresentar melhor o trabalho e ofertar a melhor estratégia para a gente conversar aí, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui. Me sigam para mais dicas. Marcinho, meu crush do Piauí, tá chegando agora, meu lindo. Marcinho está em Teresina, ele filmou o céu de Teresina e me mandou. Que lindeza, gente, que lindeza. Tem umas casinhas lindas lá também. É Teresina que você tá ou você foi para outra cidade? Márcio, me conta aí. Rápido que eu tô saindo, que eu tenho que atender pro último atendimento. Esse fim de ano tá corrido, né? Semana que vem estou de férias, mas eu respondo o WhatsApp para quem mandar, tá bom? Assim que possível eu vou responder no WhatsApp, tá bom? Acho que é basicamente isso. Nessa pré-consulta é uma oportunidade para a gente conversar sobre autocobrança, limites emocionais, como que a gente vai olhar para as nossas metas, como que a gente vai planejar isso, tá bom? Não necessariamente vai culminar na execução de uma mandala de objetivos, como essa que eu mostrei para vocês, porque essa mandala também não é todo mundo não é para todo mundo, mas a gente vai falar também sobre o seu próprio processo. É uma avaliação personalizada para tudo aquilo que você está buscando para o próximo ano, tá bom? Lembrando que é um trabalho de 10 sessões, quem for fazer são 10 sessões, podendo ser semanais ou quinzenais. E a gente vai falar sobre isso. Então, é uma técnica aí que está abarcando algumas pessoas que estão gostando bastante, certo? Quero desejar para vocês um 2025 maravilhoso, agradecer vocês por estarem junto aqui comigo esse tempo todo, esse ano todo, pela confiança, para vocês que voltam para ver a gravação, para vocês que vão lá para o YouTube também, se inscrevem, deixam um comentário, mandam para os colegas, eu fico muito feliz por isso. Eu sei que as lives que eu tenho feito ultimamente, elas não estão sendo avisadas, eu não estou fazendo propaganda porque eu estou encaixando onde eu consigo, né? Encaixando onde eu consigo, a gente faz a live e eu subo para o YouTube depois, porque eu não estou dando conta de produzir conteúdo, atender. E produzir conteúdo, que eu digo, é o vídeo na câmera normal, sem ser por live, né? Então, não quero deixar vocês longe de mim, estou produzindo conteúdo, aceito sugestões de temas, fiquem atentos nos stories, que eu sempre estou botando caixinha de pergunta e estou respondendo perguntas livres, não são só perguntas temáticas, vocês podem fazer perguntas livres e eu respondo também. Não quer perguntar na caixinha? Manda na DM, pode chamar no WhatsApp também, que eu vou respondendo, tá bom? Então, um beijo, que 2025 seja um ano importantíssimo, que seja um ano de virada, que seja um ano onde você consiga alcançar mais e mais seus objetivos com as bênçãos da Grande Mãe, né? Seja ela qual for na sua religião. Que a Grande Mãe nos abrace e nos organize aí nos nossos objetivos e nos guie, nos proteja e nos inspire também. O Grande Pai também, mas vamos trazer a esse carinho para nossa Grande Mãe, seja ela qual for na sua religião. Um beijo,
grande. Vamos que vamos fazer as alquimias. Quem quiser, me chama na DM que eu mando a playlist exclusiva de clientes, ó, um presentinho aqui para quem tá aqui até agora. Me chama na DM que eu mando a playlist exclusiva com os vídeos exclusivos dos meus clientes. Tá bom? Tô com o coração bom hoje. Beijo, gente. Bom ano para vocês. Boa virada. Obrigado por tudo. Tchau.